Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Medicina e Você. Eu sou Gustavo Conde e hoje nós falaremos sobre as hérnias inguinais. Então, para começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre a hérnia inguinal, é preciso que situemos sobre o conceito de hérnia. A hérnia nada mais é do que a passagem de alguma estrutura do corpo humano por um orifício. Esse orifício ele pode ser natural, orgânico, ou pode ser um orifício causado de forma externa. Pode ser devido a um acidente, um trauma ou como complicação de alguma cirurgia. As hérnias inguinais, de um modo geral, elas são consideradas hérnias superficiais, ao contrário de algumas hérnias que são profundas no organismo e não são visíveis. Elas são consideradas de parede abdominal, portanto, e nem sempre manifestam sintomas. As hérnias pequenas não costumam dar sintomas no início do quadro. É evidente que existem sintomas relacionados à hérnia inguinal, mas eles são bem variáveis. Como a grande maioria das doenças, nós temos as pessoas que sentem praticamente nada e as pessoas que sentem muito desconforto. Como os sintomas são variáveis, eu vou tentar pontuar para vocês quais são os mais comuns. De modo geral, é normal que a pessoa sinta um ligeiro abaulamento, como se crescesse uma bolinha aqui na região inguinal, nós chamamos isso de abaulamento. Nem sempre esse abaulamento ele é doloroso, na maioria das vezes ele é indolor. Numa outra fase, num outro momento, se a hérnia está aumentando, por exemplo, é possível que a pessoa sinta tenha uma sensação de queimação, uma ardência, e essa ardência ela pode vir até o testículo, do mesmo lado da hérnia, pode vir até a base do pênis. Algumas pessoas contam que, além desses sintomas todos, existe uma sensação de fisgada, como se algo estivesse sendo beliscado por dentro. Então, esses sintomas que eu acabei de falar, abaulamento, ardor, queimação, eles costumam aumentar se a pessoa faz um esforço maior ou mesmo repetitivo. Por exemplo, se ela carrega algum peso, e isso exige bastante, subir escadas, evacuar, urinar, tossir, jogar bola, por exemplo. São atividades que exigem maior esforço e a pessoa pode ficar com mais sintomas. Não, nem toda a hérnia inguinal aumenta com o tempo. Nós sabemos que um dos mecanismos que estão implicados com a formação da hérnia é a produção diminuída de colágeno, até por uma questão fisiológica de envelhecimento do organismo. Conforme o tempo passa, nós vamos produzindo menos colágeno. E nessa região do orifício inguinal externo, existe muito colágeno, ele vai se alargando, ele vai ficando enfraquecido. Se nós somamos essa informação à questão de algumas profissões que as pessoas têm e fazem esforço repetitivo, existe a tendência sim de que a hérnia aumente com o passar dos anos, mas isso não é uma regra. Existe uma crença muito comum, que é também o medo, de que a hérnia possa estourar, e um outro termo que as pessoas usam é estuporar. Então a gente vai situar um pouquinho vocês e dizer que a hérnia não estoura. Tá? Ela não estoura. O que pode acontecer é que o conteúdo que passa pela hérnia possa se romper, mas isso é raríssimo. Por exemplo, se houver um segmento de intestino delgado, se ele fica preso por muito tempo ali, ele pode necrosar, isquemiar e acabar perfurando. Isso é raríssimo de acontecer diante dos conhecimentos que a gente tem hoje, diante dos acessos que as pessoas têm ao sistema de saúde. Isso era comum no passado, hoje em dia não é tão frequente. Existem duas situações que são muito mais frequentes e a gente vai pontuar para vocês. A primeira situação é o que nós chamamos de encarceramento, e o encarceramento acontece, por exemplo, naquele paciente que tem a hérnia há um certo tempo, alguns anos, e antes essa hérnia se exteriorizava e voltava naturalmente para o organismo. Então a pessoa estava em pé, ela aparecia. A pessoa ficava deitada, ela desaparecia. Mas de uns meses para cá, o que aconteceu? Essa hérnia não volta mais, a pessoa estando em pé ou deitada, e isso causa uma dor contínua. Antes a pessoa conseguia empurrar com o dedo essa hérnia e ela voltava para o interior da cavidade abdominal. Agora ela não consegue fazer mais isso porque isso causa intensa dor, uma extrema dor. Esse é o encarceramento. A segunda situação é uma consequência da primeira, do encarceramento que nós acabamos de falar. Então, por exemplo, se existe uma estrutura que está presa, aprisionada pelo anel inguinal
externo e não consegue retornar para o interior da cavidade, isso por si só, esse fato, leva à formação de edema, acúmulo de líquido na região. Conforme esse edema persiste, progride, o retorno venoso e a irrigação arterial das estruturas que estão ali aprisionadas ficam prejudicados. E esses fatores reunidos podem levar a uma isquemia da estrutura que está herniada, que está presa e encarcerada. Se nada for feito, esse órgão, essa estrutura pode vir a sofrer, a morrer, e isso configura uma urgência médica. Tanto o encarceramento quanto o estrangulamento são urgências médicas e o tratamento nesses casos é cirúrgico. Então é importante vocês que nos assistem saberem que se essa dor inguinal está de modo contínuo e só aumenta, só persiste por pelo menos 6 horas, isso é indicativo de que algo mais grave possa estar acontecendo. Então, o que é o correto fazer nesses casos? Procurar avaliação médica. A avaliação médica se impõe para afastar o estrangulamento, para afastar o encarceramento, e a gente não depende de nenhum exame de imagem muito específico para detectar. O diagnóstico é clínico, pela palpação, a gente sente um abaulamento da região inguinal endurecido, bastante doloroso. Em algumas situações a gente tem uma região avermelhada, e situações mais graves em que a pessoa tem a demora de procurar ajuda, até um escurecimento da pele, mostrando que até a pele está em sofrimento. Então, quando os sintomas são mais graves e a hérnia é de maior tamanho, por exemplo, é comum nós notarmos até o peristaltismo, a movimentação do intestino dentro da bolsa testicular. Falei para vocês que existe a hiperemia, que é a vermelhidão, o aumento de temperatura, e também até uma necrose da pele em casos mais graves. Em todas essas situações, é importante que o médico veja e provavelmente ele vai indicar cirurgia de urgência. Então vejam vocês o quanto a medicina avançou no conhecimento dessa doença, da hérnia inguinal, e por consequência os tratamentos também se aprimoraram bastante. Se a gente fizer uma rememoração ao tempo da Grécia Antiga, nós veremos nos livros que eles contavam assim para nós. Antigamente pegava-se uma lança, aquecia-se a ponta dessa lança numa fogueira e colocava em contato com a região inguinal. Bastante dor, claro, e isso promovia uma cicatrização ali da região inguinal, da bolsa testicular, e o intuito era causar uma retração dos tecidos que estavam herniados. A chance de sucesso era pequena, nós estamos falando na época de Hipócrates, mas era o conhecimento que existia na época. Então o conhecimento dessa doença avançou demais, como acabei de falar para vocês, e existem inúmeras técnicas para tratamento da hérnia inguinal. Algumas técnicas antigas não envolviam o uso de telas de material cirúrgico, mas hoje em dia as técnicas que fazem uso dessas telas preponderam. Na minha concepção, não existe tratamento de hérnia inguinal sem a colocação de tela. Essa tela, ela lembra uma tela que nós colocamos, por exemplo, uma tela de mosquiteiro. Claro que ela é toda preparada para estar em contato com o organismo. E qual que é o racional envolvido em tudo isso? Qual que é o objetivo? O objetivo é que, se colocando a tela em determinada região, em determinada posição da região inguinal, ela ajude a fazer uma cicatrização aumentada, criar uma barreira, uma proteção para que o conteúdo não hernie mais. Basicamente é isso. Então existe deposição de algumas células, que nós chamamos de miofibroblastos, e essas células ficam ali por toda a vida. Claro, deposição de fibrina, deposição de colágeno, é como se surgisse a formação de uma pequena carapaça. Com essas técnicas cirúrgicas utilizadas, nós mudamos o panorama do tratamento da hérnia, porque as técnicas que não usam telas tinham uma taxa de recidiva muito maior. O uso da tela faz com que nós tenhamos uma recidiva muito baixa, então estamos falando algo em torno de 0,5% a 1%, ou seja, de 100 pacientes operados, em torno de 1 vai ter a recidiva, vai ter o retorno dessa hérnia, o que é muito bom, mostra que a colocação da tela traz muito sucesso e qualidade de vida e melhora dos sintomas. Então é fundamental, na minha opinião, que a tela seja utilizada para benefício do paciente. Então, pessoal, esse foi o tema de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos e familiares, cliquem no link abaixo. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço e até breve.